E aí pessoal, estamos de volta aqui com o nosso tutorial. Antes de começar esse vídeo, eu quero falar para vocês que eu assisti os outros que eu postei lá no YouTube e percebi aí que dá pra gente mudar para ficar um pouco mais dinâmico aí as nossas videoaulas. Embora tá bem interessante, bem explicado, bem passo a passo, eu acho que tá ficando um pouco cansativo, talvez. Tanto que eu percebi que os primeiros vídeos têm bastante pessoas assistindo, já os demais o número de acessos diminuiu bastante. Não sei se o pessoal acabou ficando cansativo, mas como eu expliquei bastante na parte de um pouco sobre a teoria, né, como funcionam os elementos, expliquei sobre as tags, eu acredito que não há necessidade de eu ficar repetindo muito. Eu percebi que eu repito muito essa parte aí. E tanto que para quem está assistindo tem um recurso de, se não entendeu, poder voltar e assistir novamente. Então eu vou tentar repetir menos as explicações de cada parte dos elementos. Como vocês já sabem, toda a parte estrutural dele, eu vou passar os parâmetros. Se entrar alguma coisa nova eu falo uma duas vezes e já é suficiente. Tá legal? Para prosseguir também, eu quero fazer uma ênfase para vocês que eu fiz alguns testes com referência ao nome da tag aqui de imagem para o background. Eu fiquei na dúvida se o Emulation Station procurava por essa tag padrão background para carregar o plano de fundo. E ela não faz isso, tá pessoal? O nome é livre. Então eu vou até fazer um teste aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Estou carregando aqui meu Emulation Station. Ah, ele está bagunçado aqui que eu estava fazendo uns testes de posicionamento. Só um minutinho. Deixa eu voltar para o 0.5 aqui. Que é outro item que eu vou passar para vocês já. Agora vai. Lá vamos nós. Conforme nós fizemos da última vez, então ficou salvo aí bonitinho o plano de fundo. E aí eu vou alterar aqui o nome agora, ó. Vou colocar assim, ó. Plano underline fundo, sei lá, só para fazer um teste. E vou carregar de novo. Abrir mais uma vez o Emulation Station. Beleza, funcionou bonitinho. Se eu deixar sem nome, aí esquece. Aí ele não vai funcionar. Tá legal? Então, voltamos aqui. Vou fechar os Emulation Stations que travam meu computador. E mais um item que eu quero explicar para vocês é com referência à posição e origem. Quando nós passamos um pouco lá no PowerPoint, que eu até fiz o desenho explicando as tags, os parâmetros, eu não falei sobre a origem, eu acabei esquecendo. E eu vi que na última aula ficou muito confuso. Tá? Me desculpem aí, eu me compliquei na hora de explicar, não soube explicar. E vou tentar corrigir agora de uma maneira simples. Primeiro, regra número 1. Origem você só se aplica para views de imagens, para elementos de imagem. Então os demais elementos você não vai utilizar origem. Legal? Segundo ponto, os parâmetros da origem sempre serão os mesmos parâmetros do posicionamento. Então eu vou inserir uma tag de imagem, vou pôr a tag de posicionamento e a tag de origem. A ordem delas não importa, é assim em cima ou embaixo, não tem problema. Mas elas sempre possuem o mesmo parâmetro. Se você colocou 0.5 e 0.5 em origem, lá em posicionamento vai ser 0.5 e 0.5 também. Senão vai ficar desconfigurado. Eu estava dando uma estudada um pouco mais sobre essa tag origem e descobri que o ponto zero dela é o centro da tela. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou até fazer o seguinte, eu vou eliminar, não, pode ser o zero. Eu ia eliminar ela, eliminar dá o mesmo que por zero. Olha lá, então eu alterei minha tag origem para zero. E vou abrir o meu front-end. Então olha só pessoal, o centro da minha tela é o ponto de origem do canto superior esquerdo da imagem. Cada vez que eu venho aqui e passo um parâmetro 0.1, 0.1, ele vai redimensionando a partir desse ponto central para a esquerda e para o topo. Então vocês estão vendo só que interessante? Diferente do position, que me dá um x e y da esquerda para a direita e do topo para baixo,
O origem me dá, a partir do centro da tela, que é o ponto 0, ele joga para minha esquerda, o X e o Y ele joga para cima. Tá legal? Agora, vocês colocando sempre o mesmo parâmetro, ele vai começar a imagem no mesmo lugar da origem, posicionamento, e vai mostrar tudo bonitinho. Tá lá, coloquei 0.5, 0.5, funcionou, beleza. Tá bom? Então é isso aí. Posicionamento e origem, os parâmetros sempre são iguais. Eu olhei vários temas e é assim que funciona. Vamos continuar conforme planejado. E agora nós vamos colocar então o nosso rodapé e alterar a fonte da exibição do nosso front-end, do Emulation Station. Para fazer a personalização do rodapé, eu vou utilizar uma imagem para mim colocar com um logo aí. Eu tenho uma imagem já preparada aqui. Só achar ela, tá aqui. Não. Ué, imagem, está aqui. E eu tenho uma em 1280 e uma em 1700 e uma em 720. Essa minha imagem aqui é uma imagem comum com um desenho aqui no canto direito do controle do Super Nintendo e eu pus meu sobrenome ali embaixo. Sem segredo. A única observação é que eu estou utilizando uma imagem com 1920 pixels. Eu estou usando uma resolução Full HD. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa imagem. Eu vou jogar ela lá no meu diretório que eu estava preparando. Com uma observação aqui. Esse arquivo tmxml, nós estamos trabalhando com ele dentro da pasta SNES, correto? Então esse arquivo aqui, nós estamos com ele dentro da pasta SNES. Só que o meu rodapé vai aparecer em todos os sistemas, em todos os consoles. Então eu vou voltar um diretório anterior, que é o nosso diretório raiz. Eu vou entrar lá na pastinha arquivos que eu tinha separado e vou pôr a minha primeira imagem. Tá lá. Então voltando aqui, foi muito rápido. Pasta arquivos, dentro da minha raiz tutorial. Pasta imagens, vou colar ela lá dentro. Tudo bem? Então vamos nessa. Bom, eu vou desenhar mais uma tag de imagem aqui. Vou escrever o código mais uma tag de imagem. Então vamos lá. Add tag image name. O nome pode ser rodapé, se você quiser, mas põe footer. Por quê? Porque é o padrão que a galera usa. Então vamos manter aí para ficar fácil quem for utilizar o tema de vocês e até mesmo vocês para outros temas futuramente. Vão já estar se habituando com o seu, quando pegar outro vai entender facinho. Lembrando de colocar a imagem extra true, de verdadeiro. Fiz isso, fecho a minha tag image. Maravilha. Dentro dessa tag image, mais uma vez, eu vou passar o meu path, que é o meu caminho. E agora prestem atenção. Esse XML, como eu falei, está dentro da pasta SNES. Vamos lá nela. SNES. Eu estou editando esse arquivo XML. Eu preciso acessar um arquivo de imagem que está na pasta anterior, um diretório acima. Então, vamos lá. Ponto espaço significa esse diretório onde está o XML. Como eu não estou localizando nesse diretório XML, eu vou chamar ele de a partir desse diretório onde está o XML. Agora eu coloco assim, ponto barra, significa que a leitura do arquivo vai ser num diretório anterior. Então vou voltar por um diretório anterior, ele está aqui. E onde está a imagem? Agora sim eu escrevo arquivos barra, então vamos lá, arquivos, está dentro de onde? Dentro de imagens. Imagens
barra rodapé.jpg. Fechou. Então esse pontinho barra é a partir do diretório onde está o XML. Voltei para um diretório de pasta anterior. Acessei a pasta arquivos, acessei a pasta imagens e acessei a minha imagem rodapé.jpg. Legal. Mais um parâmetro aqui, ó. Color. Esse é muito interessante. E como que eu vou escrever a cor aqui? Qual é o parâmetro que eu vou passar? Eu vou passar os parâmetros em código hexadecimal. O que é hexadecimal? Pessoal, eu não vou dar uma aula de hexadecimal, a não ser que vocês realmente queiram. Mas o padrão hexadecimal são códigos de cores, utilizado do modo RGB. Dá uma procurada aí na internet que vocês vão achar. É o mesmo código de cores utilizado para padrão web, formatação HTML e CSS, e o próprio Photoshop é capaz de nos fornecer esse código hexadecimal. Tá? Se vocês quiserem, eu posso na próxima videoaula abrir o Photoshop em um minutinho e eu mostro como captura essas cores. Melhor. Acho que dá pra gente fazer isso aqui, não vai atrapalhar nosso raciocínio não. Eu vou fazer isso. Vocês vão ver, tive uma ideia de repente aqui fora dos planos. Vou colocar aqui F3, 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 tá? É uma cor no cinza meio branco, vocês vão ver. Não podemos esquecer da nossa posição. Posição 0 e 1. Lembrando que 0 e 1 ele vai redimensionar a posição automaticamente. Depois da posição eu passo a minha origem. Toda vez que eu trabalhar com imagem eu tenho que passar a origem, que também é os mesmos parâmetros da posição. E por último, size. Opa, abre tag, size, fecha tag. Qual é o tamanho? 1 e 0. Também faz o mesmo efeito de ajustar a largura e a altura real da minha imagem aí. Salvei, já dei um Ctrl S para salvar aqui. E agora eu vou rodar o meu Emulation Station. Tá aí, já apareceu o meu rodapé personalizado. Aquela imagem do logo aqui com o controlinho do Super Nintendo em modo pixel, com o fundo meio cinzinha. Eu vou até fazer uma coisa, eu vou apagar esse trecho desse código que nós acabamos de colocar. Vou carregar uma nova janela do Emulation Station para a gente comparar as diferenças. Aí, ó, esse não tem nada. Estão vendo? Aparece lá o texto do menu Select e não tem nada. Já esse aqui, dei um Alt Tab aqui e já carregou o menuzinho. Bacana, né? Vamos continuar. Na última aula eu falei que a gente ia separar algumas coisas desse arquivo para o arquivo principal lá do tema, lembra? Nós estamos escrevendo aqui dentro do tema XML, só que eu preciso colocar algumas coisas dentro do tutorial.xml. Vamos fazer isso já? E aí vocês vão entender o porquê que é importante fazer essa separação desse conteúdo nesses dois arquivos. A primeira coisa a fazer então é abrir o arquivo da pasta tutorial, ou tutorial XML. Então eu estava aqui dentro da pasta de imagens, eu vou voltar lá para a minha pasta raiz e vou abrir meu arquivo tutorial.xml, que está vazio, nós não escrevemos exatamente nada nele até o momento. O que nós vamos fazer? Mesma coisa que fizemos aqui. E aí, para ganhar tempo, eu vou copiar, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem digitar, fica à vontade. Eu vou copiar. Então, eu vou copiar o cabeçalho. Só que aqui eu vou mudar. A descrição eu vou colocar assim: arquivos com parâmetro de personalização geral, que é a função desse arquivo tutorial.xml, conforme eu expliquei lá nas aulas anteriores. Se alguém tiver alguma dúvida, dá uma consultada nas aulas passadas lá que vocês vão ver
com bastante detalhes. E da mesma forma que segue o padrão do XML para o Emulation Station, eu inicio o meu arquivo com a tag theme e fecho ele com a tag theme. O que mais nós vamos colocar? O format version. Então eu vou dar aqui uns 2 espaços. Format version, versão 3. Eu vou colocar a view system. Eu vou abrir uma view aqui no meu tutorial.xml que será exibida na seleção dos sistemas conforme eu já expliquei. E aqui dentro eu vou mover o conteúdo aqui do theme.xml para lá. Qual o conteúdo? Plano de fundo? Não vou mover o plano de fundo. Por quê? Porque esse arquivo, essa configuração desse plano de fundo, ele está atrelado à pasta de cada console. O que nós vamos mover para lá então? O rodapé. Eu vou vir aqui, selecionar todo esse meu código aqui do rodapé. Vou recortar, dei um Ctrl X, vou ir lá no tutorial.xml para não ter que editar tudo novamente e vou dar um save. Salvei. Então aqui ficou somente o plano de fundo. E lá no meu arquivo tutorial.xml ficou a configuração do rodapé. Vamos rodar? Vamos. Vou abrir meu Emulation Station. Não vai funcionar. Eu já aviso logo de cara. Ó, sumiu meu rodapé. Por que sumiu meu rodapé? Todo aquele bonitinho que eu tinha feito aqui, com o desenho do controle do Super Nintendo. Sumiu porque esse arquivo theme.xml, o Emulation Station, não faz a leitura dele por padrão aqui dentro dessa pasta. O Emulation Station sempre vai acessar as pastas dos consoles quando você seleciona o seu console e vai ler o arquivo theme.xml. Isso aqui é padrão. Não isso. Isso aqui é organização, como eu já mostrei. E como que eu faço então para que todo esse conteúdo que eu estou escrevendo se aplique a todos os consoles? Eu vou entrar lá no meu theme.xml. Perdão, é isso mesmo. Eu vou entrar lá no meu theme.xml. E aqui, logo no começo, eu tenho que informar o meu arquivo de inclusão, o meu include. Como que eu vou fazer isso? Bem simples. Eu preciso passar um parâmetro aqui para esse XML, incluir todo o conteúdo do arquivo tutorial.xml, que vai estar lá na pasta raiz. Então aqui debaixo do format version 3, no meu arquivo theme.xml, eu vou abrir uma tag chamada include. Incluir. Vou fechar a tag e vou passar o parâmetro. Quem que eu vou incluir então? Bom, a partir do meu diretório onde está esse arquivo XML, ponto barra, eu preciso voltar um diretório para cima. Vou voltar, que é o meu acesso à minha raiz, então eu vou pôr de novo o meu ponto barra, e aí eu vou passar o nome do arquivo, o arquivo principal lá, tutorial.xml. Salvei, já dei um Ctrl S aqui, salvei. E agora eu vou mais uma vez abrir o meu Emulation Station. Vamos ver. Não funcionou. O meu rodapé sumiu. Por que não funcionou? Eu já sabia que dá esse erro e eu simulei justamente para mostrar para vocês o que acontece se a gente não acertar tudo bem direitinho. Bom, eu estava aqui dentro do meu theme.xml e eu removi um trecho do código daqui lá para o outro arquivo. Então, primeiro de tudo, vou confirmar meu arquivo aqui tutorial está correto, está correto. Se eu tivesse passado um diretório errado, vamos dizer que o nome do arquivo ou o diretório errado, olha só pessoal, ele não ia carregar nada do tema.
Fiquem vendo. Nada, ele já dá um pau logo de começo. Então, o meu diretório apontando para o meu tutorial XML estava certo, bonitinho. Mostrou o plano de fundo, não me atrapalhou esse código. Vamos ver então como é que está o código tutorial XML, que é para onde eu trouxe o arquivo o conteúdo do rodapé. Primeiro, logo de cara, eu já sei que tem um erro aqui, ó. Por quê? Antes, quando eu estava tratando o rodapé lá dentro do theme.xml, eu falava que a pasta onde eu ia buscar a imagem do rodapé estava num diretório anterior, acima ali, ó. Então esse agora não preciso mais, porque eu estou aqui no meu arquivo tutorial XML e os meus arquivos estão aqui dentro. Então eu posso apagar esse dois ponto barra. Fechou? É o suficiente para rodar? Não, ainda não. Mas vou mostrar para vocês. Vai continuar não aparecendo. Por que que vai continuar não aparecendo? Porque presta atenção nessa regra. Todas as tags que eu tiver aqui dentro do meu theme.xml, eu tenho que colocar elas também aqui dentro do meu tutorial.xml, mas de uma forma genérica. Como assim genérica? Eu apenas vou informar que ali eu vou estar trabalhando com determinados elementos de visualização, e quando eu tiver aqui no meu arquivo theme.xml que ele chamar esse tutorial.xml, que ele vai importar todo o conteúdo que está lá, eu vou alinhar apenas detalhes como diretório ou textos ou coisas assim. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu fechar o meu Emulation Station que está aberto para não ficar carregando o computador e vamos entender melhor. Então lá no meu arquivo principal, tutorial.xml, eu também preciso inserir a tag de imagem do rodapé. Perdão. A tag de imagem do plano de fundo. Eu vou copiar aqui, ó, o que está lá dentro do meu theme.xml. E eu vou colar para cá. Antes, vamos renomear aqui padrão background. Acabei esquecendo de voltar. Então eu vou copiar essa tag de imagem e vou colar aqui antes ou depois do meu footer, do meu rodapé, não importa. Com uma diferença. Eu não preciso passar o parâmetro do caminho da imagem. Eu posso passar apenas os itens que eu quero já deixar pré-carregados. Como assim? Vamos lá. Logo de cara, quando ele lê e ele importar esse arquivo tutorial.xml, ele vai criar essa tag de imagem chamada background, com origem 0.5, posição 0.5 e tamanho 0.1. Só que ele não tem o path, o caminho da imagem. Aonde vai estar o path? O path vai estar lá no meu arquivo theme.xml. Poxa, mas ficou com esse monte de linha. Posso tirar fora? Pode. Eu vou rodar primeiro assim, para a gente entender. E depois eu excluo as linhas que eu não vou utilizar. Então, ó, eu apenas copiei essa tag de imagem, colei ela aqui dentro do conteúdo do tutorial.xml e removi a linha que passava o diretório, o caminho da imagem. Tá legal? Vamos rodar de novo o Emulation Station e vamos ver se agora deu certo. Agora deu certo. Tá aí, ele já apareceu. Ficou confuso? Então vamos entender. Para ficar mais fácil, olha só. Vou voltar lá no meu tutorial.xml. Então pus a tag de imagem e passei alguns parâmetros pré-definidos. Origem, posição e tamanho. Isso do meu background. Agora eu vou para o meu theme.xml. Eu posso aqui no meu theme.xml fazer apenas o que? Excluir essas três
linhas de origem, posição e tamanho e deixar apenas a tag do path, do caminho da imagem. Poxa vida, por quê? Vou fechar aqui de novo e eu explico. Porque os demais parâmetros já estão vindo carregados uma vez. Quando ele entrou aqui, que ele incluiu todo o conteúdo do tutorial.xml, o tutorial.xml já está trazendo essa background e os parâmetros de dimensão e posicionamento. Aqui eu vou passar apenas um complemento informando assim, olha, aquela tag background que eu criei, agora eu vou passar mais um parâmetro para ela, que é o path, que é o caminho. Vamos rodar para ver, ó. Eu tirei tudo aqueles parâmetros aqui de baixo. Olha só que legal. Bacana, ele continuou aqui, certo? Naturalmente, todos os próximos consoles que eu for fazer, eu tenho que ficar reescrevendo todos os parâmetros em todos os arquivos theme.xml. Outra vantagem desse include, lá no meu rodapé, se por um acaso eu resolver mudar o nome da imagem, imagine que eu ia ter um trecho de código desse aqui em cada theme.xml de cada console. E se o meu retroemulação, o meu sistema estivesse com 40 consoles, eu ia ter que abrir os 40 arquivos e atualizar o nome dessa imagem. Como ele está centralizado dentro do tutorial XML e o theme, todos os outros consoles vão puxar esse tutorial XML, naturalmente eu vou alterar o nome da imagem aqui se eu precisar e ele já vai fazer isso automaticamente em todos os sistemas. Tá legal? Então é bem interessante. Outra observação. Aqui dentro do tutorial XML eu já parametrizei, no caso, o meu background. E lá no theme XML eu passei o path. Poxa vida, mas e se eu quiser mudar o parâmetro de background de um sistema especificamente? Não tem problema. Por exemplo, origem. Eu vou copiar essa tag origem e vou colar lá debaixo do path. Ao invés de 0.5 e 0.5, agora eu vou deixar 0. Vamos ver o que vai acontecer? Vou fechar e vou abrir de novo. Olha lá, ele voltou para estacar 0 aqui. Por que ele fez isso? Que confusão é essa? Por que se lá no meu tutorial.xml estava 0.5, a hora que eu passei para o theme ele ficou o 0? Porque todos os parâmetros que eu passar aqui dentro de cada console, ele vai sobrescrever o anterior, o que estava lá no tutorial.xml. Se eu não escrever o parâmetro, ele vai entender que é para manter o que estava lá no arquivo raiz do tutorial XML. Simples, né? Então, ó, apaguei o parâmetro de novo. Ele vai entender que é para carregar do jeito que estava lá no anterior e acabou. Tá mostrando aí na tela para mim. A aula, esse vídeo está ficando um pouco extenso. Eu vou finalizar aqui com a parte de configuração de cor que eu falei que eu ia explicar para vocês. E a troca da fontes eu vou fazer no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Bom, color. Como eu expliquei, essas cores são hexadecimais. Eu vou entrar aqui no meu Photoshop e vou mostrar a vocês. Ah, Hilton, eu não tenho Photoshop. Não tem problema, na internet você tem tabela de códigos de cores hexadecimais e tem um esquema que eu aprendi há muito tempo atrás, há uns 10 anos ou mais atrás, quando eu fiz um curso de design gráfico, como pegar cor hexadecimal pelo Paint. Mas não vou mostrar não, que não vale a pena. As ferramentas de hoje são bem mais rápidas. Bom, abri meu Photoshop. Eu vou clicar 2 vezes aqui na minha caixinha de cor de texto e vou escolher uma cor. Vou pegar esse azul aqui, ó. Pronto. Aonde está esse sinal do hashtag, o Sharp ou o sustenido aqui, cada vez que eu mudo de cor, ó, ele gera para mim aqui embaixo o meu código hexadecimal. Então eu vou copiar esse código hexadecimal desse azulão aqui, ó. Copiei. E eu vou voltar lá no meu código fonte e vou substituir esse F3, F3, F3.
apaguei e vou pôr esse aqui, colei. A hora que eu recarregar o sistema, ele cria uma colorização um pouco transparente azul por cima, ó. Só que legal. Então ele mantém a minha imagem por trás e coloca a cor que eu selecionei, o código de cor, com um pouco de transparência, ainda assim mostrando a imagem atrás. Fácil, né? Vou fechar, vou pegar outra cor. Pegar um vermelhão, ó. FF0000. Vou voltar lá. Troquei. Vou rodar de novo. Ficou o vermelhão. Nossa, chega a doer as vistas. Vou voltar lá. Padrãozinho F3, F3. Que cor é essa, Hilton? Vamos entrar aqui no Photoshop e vou mostrar. Ó. Se eu colocar aqui também o código, ele traz pra mim, ó, é um cinzinha, um gelo, quase branco. O branco é o FFF. F3, F3, F3 é essa cor gelo aí. Pronto. Salvei. Eu esqueço de falar, mas eu costumo dar o Ctrl S para salvar o arquivo. E aí eu executo aqui de novo. Tá lá. Uma cor de um gelo. Para ficar parecido com esse menu do meio cinza aí. E combinar um pouco mais com a cor do controlinho. É isso aí, pessoal. Então agora eu vou dar uma pausa aqui. E no próximo vídeo eu vou trocar essa fonte. Essa aqui, ó, que aparece no rodapé. Essa que aparece aqui. Tá bom? Essas fontes que aparecem aqui no sistema. Quando você já seleciona. Legal? É isso aí. Até a próxima.